O Zaidan, tinha até separado como um tema pra gente hoje e bombou demais a entrevista aqui do Augusto Aras no Jornal Gente, nesta manhã, falando sobre vários temas e falou sobre a participação da PGR de uma maneira mais efusiva, eu diria, em situações que eram caras à PGR, ou pelo menos pareciam ser. A Procuradoria diz que vai apresentar 40 ações penais contra pessoas que participaram do ataque aos três poderes. Ele revelou nessa entrevista pela manhã, falando aqui no Jornal Gente. Adiantou que até sexta-feira outras 40 ou 50 novas ações serão apresentadas. Augusto Aras também diz que é importante investigar Jair Bolsonaro para saber se o ex-presidente também pode ser responsabilizado. Vamos ouvir. Considerando que o movimento, pelo menos daquilo que é divulgado pela imprensa, é um movimento em favor de Bolsonaro e levando-se em conta que, em tese, seria ele o beneficiário dessas condutas que foram praticadas, ainda que, porventura, tenham sido a revelia de sua vontade, é importante investigar para saber se há participação ou não de Sua Excelência, o ex-presidente, no evento tão desastroso para a nossa democracia, que, infelizmente, saímos sem perda de vidas, com prejuízos materiais que serão ressarcidos, e já estamos aqui hoje, inclusive, apresentando 40 denúncias, ou seja, 40 ações penais daqueles que foram presos, 32 no interior do Senado, e 8 restantes que nós coletamos de materiais informativos fora do Senado. Zaidan, a PGR é sempre uma nuvem que parece um coelhinho e quando bate um vento ela pode virar um dragão? E às vezes é um camaleão também. Né? Também. Agora, o esquisito é que, segundo Aras, ele não recebeu, a Procuradoria não recebeu até agora qualquer documento oficial relativo aos acontecimentos de 8 de janeiro. E muitas, inclusive a respeito também do que aconteceu com o Torres e daquele documento encontrado na casa do Torres, aquela minuta que previa uma ação golpista, segundo Aras, aquilo não chegou à PGR. Então ele está se informando a respeito pela imprensa, o que é lamentável, né? Se o sujeito está preso, está respondendo a respeito daquele documento também, não só, mas da sua atuação ou da sua omissão como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E esse documento não vai para a PGR, é muito esquisito. A relação entre Supremo e PGR, ela muitas vezes tem atropelado aquilo que a Constituição prevê. E muitas vezes a PGR tem sido ignorada. E nesse caso, isso ficou claro. Nem sequer recebeu ali uma cópia do que está naquele documento e em que pé está a investigação. Agora, o Aras, que passou boa parte aí do seu mandato e meio, né, sendo acusado de conivente com o Bolsonaro, de ser muito bonzinho, etc., houve ocasiões em que, de fato, a posição da PGR foi correta, ao não recomendar que fossem tocados adiante ali inquéritos contra o Bolsonaro, denúncias contra o Bolsonaro, e houve outros casos em que, de fato, prevaleceu uma boa vontade do Procurador-Geral com o Bolsonaro. O Aras tinha, primeiro, a possibilidade de ser reindicado para o cargo, como de fato aconteceu, e ele permaneceu como Procurador-Geral da República. E ele tinha, mais do que isso, a vontade, o desejo, o objetivo, a meta de ser indicado para o Supremo. Quando 2 vagas foram abertas, ele teve a expectativa de ser um indicado. Não foi. Isso não desaparece, não é? Essa vontade, essa meta, esse objetivo não desaparece. Até porque logo, logo ele não será mais Procurador-Geral da República. E aí, ele dá essa guinada, né? Ele dá essa guinada camaleônica e tal. De qualquer maneira, o importante é a instituição funcionando. E eu espero que, a respeito do Torres, que ele receba a documentação, que a Procuradoria-Geral da República se posicione. Isso é essencial, né?
Não pode ficar tudo lá ao bel prazer do Alexandre de Moraes. Mas não tem uma tendência, Zaidan, de mudar esse tipo de postura diante desse novo momento e até uma demonstração, como você disse, teve momentos em que prevaleceu uma postura de defesa e outras uma postura dentro da lei, que é o que a gente sempre espera. Pelo menos não abre um espaço para que PGR e Supremo de maneira republicana possam agir da maneira... Eu não estou falando só de Alexandre de Moraes, né? Estou falando do Supremo como instituição, né? E a gente, aliás, vai falar aqui um pouco na sequência a respeito da atuação específica desse ministro. Mas não tem pelo menos uma tendência e uma vontade aparente de que essas arestas sejam tiradas da frente? Isso é fundamental, né? Agora, o que a gente não quer é que essas mudanças ocorram por qualquer motivo que não seja o cumprimento do papel constitucional conferido a cada instituição. Quando a mudança é porque mudou o humor do sujeito, ou mudou o interesse do sujeito, ou agora é mais interessante isso do que aquilo, e antes aquilo era mais interessante do que isso não pode, né? O país não pode ficar sujeito aos interesses pessoais, às identidades e, principalmente, a motivações que não sejam constitucionais, sejam pessoais. O cara, ou ele gosta, ou ele precisa, ou ele quer agradar para receber depois uma compensação. Você ter instituições públicas dessa importância sujeitas a esses movimentos pessoais é um negócio que não dá. O país não pode conviver com isso e tem convivido com muita frequência. Já tivemos engavetador geral, né? E o Aras, inclusive, passou a ser visto como o novo engavetador geral da nação. E, de repente, a mudança se dá por quê? Porque as coisas passaram a funcionar como prevê a Constituição, ou porque houve uma mudança de interesse pessoal, ou novos objetivos, ou agora é importante agradar a A, não mais a B. O país não pode ficar sujeito a isso, ainda mais em instituições que são terminais, né? O Supremo e a Procuradoria-Geral da República. Né? Só isso. Ele falou também, com relação às ações penais, o Aras falou sobre a questão dos bloqueios de bens, porque tem que ressarcir, né? Tem que ressarcir, fala Aras. No ambiente da própria ação penal movida, nós requeremos medidas cautelares, inclusive a apreensão de bens. Bens que montem até o valor total dos danos causados às casas, às sedes dos poderes. E, de certa forma, essas cautelares envolvem também dano moral coletivo, ou seja, a par do dano concreto, que foi contabilizado no Senado em torno de 3.600.000, na Câmara 3.039.000, e fora o Judiciário Planalto, ou seja, fora o dano concretamente apurável, nós também estamos pedindo a condenação em danos coletivos, que são aqueles danos que não dependem de uma correlação entre o bem material lesado e a ação ilícita, mas só a ação ilícita por si só atenta contra os valores e princípios protegidos em lei. E falou um pouquinho também, só para fechar este bloco, a respeito das prisões, das 1.200 prisões, comentou isso aqui, ó. Em relação a essas 1.200 pessoas que muitas vezes são constituídas de senhoras que integram grupos de oração e que, segundo uma entrevista dada ontem com uma conselheira da OAB do Distrito Federal, não apresentam sinais de compreensão dos fatos, nós teremos que sentar para discutir isso com o Poder Judiciário, com a Polícia, com a OAB, enfim. Temos que discutir isso com o GDF, porque o sistema carcerário do Distrito Federal está, digamos assim, sobrecarregado com 1.200 prisões de pessoas que, de regra, estavam em frente a um quartel sem lesar o patrimônio público, ao menos de forma direta, mas, mesmo assim, em tese, cometendo algum ilícito passível de punição.
para que não haja exagero, né? É claro, mas tem que olhar, ver se a vovó não é a vovó metralha, né, Zaidan, dos gibis, né? Também não precisa ser assim. E o que você achou a respeito dessa afirmação do Aras, principalmente na questão do ressarcimento? Vai ser um negócio que não resolve do dia para a noite, não, né, Zaidan? Não resolve, mas é um negócio que será resolvido, né? Não vai ser do dia para a noite, como você falou, mas será resolvido, até porque você não tem ali como determinar quem quebrou o quê, quem estragou o quê. Mas nesse caso, há uma responsabilidade que deve ser atribuída a financiadores e também a quem participou diretamente e pode pagar. Alguém pagará por alguém, porque aí sim você tem uma responsabilização coletiva na destruição e, portanto, no ressarcimento. A punição criminal, essa é individualizada. Ninguém pode pagar pelo crime que outro cometeu. Mas o ressarcimento, ele é consequência de uma ação conjunta e que não envolve apenas os que participaram diretamente, os que realizaram a invasão e a depredação, mas também os que financiaram. Então esse ressarcimento vai ocorrer desde que tenham competência para fazer isso com alguma agilidade, eu acho que nem demora. Agora, quanto à prisão, eu sugiro ao Alexandre de Moraes, Aras, que eles leiam a coluna de ontem do Hélio Gaspari, que mostra exatamente, não é nem a necessidade moral, essa também existe, mas a obrigação legal de separar as pessoas, de determinar o que cabe a cada um e fazer uma triagem rápida. Isso é fundamental. Eles demoraram demais, por exemplo, para que crianças fossem retiradas dali, crianças e adolescentes, que obviamente são inimputáveis e todo mundo sabe que foram levadas ali para um passeio de domingo. Então, é preciso celeridade, rapidez, critério, mas você não pode tratar todos como uma coisa só, porque não são. Então, esse artigo do Hélio Gaspari, eu acho que é uma lei, inclusive comparando com ações da ditadura, duas delas, 68 e 77, e até ali, num ambiente de exceção total, né? Era um estado de exceção, embora 68, antes do AI-5, foi uma ação repressora contra o Congresso dos Estudantes, e em 77 a famosa invasão de uma universidade em São Paulo, da PUC, e como rapidamente foi feita a triagem, todo mundo liberado. Claro que não havia danos a cobrar, crimes, ali o crime na verdade era do Estado, né? Mas essa celeridade é possível, hoje mais ainda. Então que haja vontade de resolver logo as situações individuais, definir quem deve ser processado, punido, preso e quem deve ser solto, ainda que tenha tido pela primeira vez uma ficha policial, né? Mecanismos existem, né, Zaidan? Existem. Agora precisa ter vontade, né? Não pode ser, vamos ficar de castigo. Vamos aproveitar que tem a opinião pública do nosso lado e vamos deixar desse jeito, né? Se o Estado não respeita a lei, ele não tem moral para coisa alguma, né, Ronald? Não tem. E é importante sempre lembrar que como há essa divisão para lá e para cá e tudo mais, que do mesmíssimo jeito e até com determinados personagens que promovem essas punições, hoje há uma comemoração, amanhã haverá uma lamentação, como pode ter havido antes uma lamentação e agora uma comemoração de vingança. Eu acho que esses caras, ontem nas imagens dessa reportagem divulgada no Fantástico da Rede Globo, e que revela alguns desses bandidos que lá estiveram e que destruíram o patrimônio público, e aparentemente, inclusive o Capelli fala nisso, né, o interventor lá do Distrito Federal, da Segurança Pública, fala sobre a possibilidade dos caras já terem entrado com um plano para se chegar em determinados ambientes internos, e eu não duvido disso não, acho que a investigação tem que mostrar, né, se havia ou não um planejamento, se havia informação privilegiada, se há participação ou não de quem estava lá dentro deveria fazer a segurança. Esses caras têm que pagar de maneira cabal,
mal, né? E tem que ser os principais responsabilizados e quem bancou esses caras para estarem ali. Mas cuidado com os mesmos que hoje você comemora uma atuação que tem características vingativas, que depois você vai lamentar, ou talvez já tenha lamentado lá atrás outras coisas que esses mesmos fizeram. Nem de um lado, nem de outro, mas trabalhando com a linha da justiça como o cerne aí mais importante dessa questão.